queria que você falasse um pouco mais dessa epidemia de pornografia que está tendo entre os homens, entre os jovens, né? Porque eu lembro que na minha época era uma coisa muito difícil. Era muito difícil ter acesso, né? Não era para todo lugar. Às vezes tinha um tio que tinha uma revista não sei aonde, e era aquela coisa, e a molecada ficava oriçada por causa de uma mulher de biquíni. Hoje não, em 2 cliques, uma criança aí de 9, 10 anos está assistindo tudo, né? Então, Hum. como que você vê isso? Como que você vê o prejuízo disso para as próximas gerações, para as relações interhumanas entre homens e mulheres, e até mesmo de população, né? Porque diminui, né? Querendo ou não, a pessoa que está na pornografia, ela perde aquela vontade de estar com outras pessoas, né? Aí os prejuízos são bem significativos. A gente vê então, por causa do acesso da facilidade com relação aos conteúdos e muitos pais não saberem orientar ou proteger, ou ter o mínimo de consciência, o quanto isso prejudica uma série de questões, neurológicos, psíquicos, autoestima e, a visões de um relacionamento, visões de que é uma sexualidade, que às vezes o prejuízo aparece lá na vida conjugal íntima, porque existe um repertório disfuncional na cabeça da pessoa ali. Então, os prejuízos são, assim, é um nível de prejuízo tão tão expressivo, mas ao mesmo tempo sutil, né, porque parece uma coisa inofensiva, até uma coisa que, eu sempre pensei, né, mas eu vi isso de um grande professor. Ele falou assim: "Não é porque o álcool é legalizado, é que ele é um pouco mais inofensivo, pelo Sim, contrário, sim. mas as pessoas têm essa sensação de que, já que álcool é legalizado, é barato, não é tão ruim assim". Tipo um efeito manada, né? As É. pessoas, todo mundo está fazendo, vão fazer, né? É. Então, se eu tomar 1 litro de pinga por semana, tá tudo bem, eu não tomo 10, eu tomo 1, mas já é uma quantidade extremamente Sim, abusiva. sim, sim, sim. Acho que a pornografia segue o mesmo rumo, parece inofensivo, parece até, é bom para estimular, cara, tem que ser estimulado a partir do repertório do casal e não do repertório externo de outra pessoa, em que se até desumaniza, um ao outro, porque você ali tem um repertório de a mulher é um objeto, a pessoa ali é um objeto. Só daí já gera um prejuízo significativo. Então, você tem quadros de prejuízo por causa da pornografia, tantos bem graves como depressão, porque esse vício, essa compulsão, ela leva a um problema até neurológico, uma questão até de perca de massa cinzenta, são um estudo com relação a isso. Então tem alteração estrutural do cérebro por conta do abuso de pornografia. Do Sim, abuso não, né? Do contato com a pornografia. sim. E prejuízos, assim, em que a pessoa até toca a vida, até toca o relacionamento, mas não desfruta de uma qualidade que era para ser 10, fica ali numa qualidade muito mediana, 5. Isso eu considero também um grande prejuízo. É, se você também não desfruta de uma boa saúde psíquica, na minha percepção, acredito todos os psicólogos, isso também é um prejuízo, Com certeza. né. Até porque a gente acredita em Deus e que Deus, ele veio para realmente nos dar vida abundante, Não assim tem como porque você tudo. aceitar um 4,5, 5, se você pode ter um 10 ou até mais, né? Sim. Uma vida plena aí. E qual seria, assim, vocês que têm ou o casal, ou os pais, qual seria o caminho mais adequado para a gente evitar esse tipo de vulnerabilidade com as crianças ou com os adolescentes, ou entre o casal mesmo? Que eu vejo que aquele casal que o marido ele vê que a prioridade dele, lógico, nossa prioridade inicial, além do contato com Deus e da nosso próprio autocuidado, eu vejo que a esposa deve ser o próximo. Então, a esposa deve ser ali a prioridade número um após a espiritualidade e o autocuidado. E muitas vezes a gente vê que não é assim, né? Tem outras pessoas ali no núcleo emocional da pessoa, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o Uhum. futebol, às vezes é a pornografia, essas coisas. Como seria uma vez identificado isso, né? Qual seria maneiras práticas das pessoas tentarem trabalhar isso primeiro dentro de casa e uma vez que elas não consigam, qual seria o ponto de procurar um profissional como você, ou então algum outro tipo de tratamento? O que que você sugere, assim, uma coisa bem prática para as pessoas? No geral, se a pessoa tem filhos, filhos na adolescência, filhos ali na idade de 7, 8 anos,
já começar uma orientação, assim, não é uma orientação, assim, que vai levar até a idade adulta. Não é meia dúzia de conversa, um filho ali de 10 anos, uma filha de 10 anos que você passa tudo que precisa passar, mas já tem que começar a conversar sobre isso, ensinar a virtude disso, ensinar a partir do que Deus diz que tem que funcionar a vida sexual, a vida íntima, ensinar a virtude por trás disso, que tem uma questão de fazer num relacionamento, que tem vínculo, que tem compromisso, porque isso mexe com as nossas emoções, mexe na ligação com o outro. Existe a vulnerabilidade tanto de sofrimento emocional quanto de pegar doenças, as questões físicas, Lógico. e mostrando, e sempre trazendo esse assunto à tona, para que aquele jovem vai crescendo com um repertório do imaginário do que é uma vida íntima sexual, com muita consciência do que é funcional, do que é disfuncional. O jovem ali, ou o adolescente, ele tem que saber que aquilo é prejudicial. Ele possivelmente vai se sentir tentado a isso em algum momento, ele tem que saber lidar com isso e até saber pedir ajuda quando tiver demais, Sim. porque senão E ele eu vai tem questões clínicas bem graves com relação ao uso problemático de pornografia, né, e as pesquisas têm se aumentado com relação a isso, de medir para tratar, porque o sofrimento humano ali é bem expressivo, e vai desde um caso de um jovem adulto que ele ele não conseguia parar de ter a compulsão por pornografia, e também ele não conseguia parar de se masturbar, a ponto de, às vezes, ver uma mulher na rua, ele precisava encostar num posto, ir no banheiro e já ter a masturbação. E de um jeito muito sofrido, que ele não queria, mas o impulso, a fissura, né, o cérebro ali está tão vulnerável, que o impulso é tão, forte, só quem sente sabe realmente como é, que aí ele sofria com isso, porque não era só isso, ele ficava de boa, vinha muita culpa, vinha um desânimo, o humor ele rebaixa, porque há a questão ali cerebral, uma atividade cerebral disfuncional acontecendo. Ele reduziu drasticamente a atividade social, então não está fortalecendo ali amizades com seus amigos, e vai ficando mais mais excluído, sozinho. vai se sentindo mais sozinho, vai se achando esquisito, não consegue se aproximar, nem tem interesse de se aproximar de uma moça. O homem, principalmente quando está vulnerável à pornografia, ele perde até a vontade de ter uma relação com uma pessoa, porque não com uma pessoa não é tão imediato, por mais que você tá até casado, porque se eu tô com desejo, a pessoa também tem que estar. Entendi que não bate esse desejo. E Não tem que ser uma série de coisas que você tem que fazer para deixar sua mulher disposta, né, ela tem que te admirar, ela tem que estar feliz com o relacionamento, não é só chegar chegando, né, é exatamente o que você está falando. exatamente, aí percebe? Cria uma inabilidade que, no mínimo, vai trazer, no mínimo, sendo muito otimista, uma baixa qualidade de satisfação na vida íntima futura, quando ele estiver com uma pessoa. No mínimo, porque os casos às vezes têm muito agravamento, muito desconexão emocional, que aí isso vai piorando às vezes aos poucos ou de forma aguda, aí tem aquela crise conjugal, enfim, acaba virando uma bola de neve.